mesmo de carro, sem ter realmente uma necessidade. Até posto de gasolina, eu só vou parar num posto à noite se eu tiver com a gasolina quase acabando. E não vai dar tempo, aí eu paro. Mas eu tenho como princípio de não ir a posto de gasolina à noite. Evitar certos lugares, evitar passar em certos trajetos, eu procuro os trajetos, né? Faça a sua parte sempre, porque a parte de Deus já está feita, tá bom? Então tenha sabedoria e prudência nesse período aí, né? Eu vi de lá para cá e observei algo que geralmente é diferente, né? De onde eu venho até aqui, nenhum carro de polícia passando nem na rua e nem parado, né? Então você vê que o efetivo da polícia ele diminuiu bastante, até mesmo do lado de cá, entendeu? Então a gente tem que ter sabedoria, tá bom? Não é para ter medo, por favor, não tenham medo, tenham prudência, é diferente. O medo atrai coisas ruins. Você tem que ter prudência, aí você fica vigilante e aí Deus te honra. Amém? Então vamos direto ao assunto, né? Para que você e eu possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Hoje é um culto de estudo, meu amigo Cassiano, é um culto onde a gente explana ali o tema que nós estamos estudando Apocalipse, mas também é dada oportunidade quem quiser participar, fazer uma participação, uma colocação ou tirar uma dúvida. Esse culto é para isso também, como é um culto de estudo, a ideia é que você entenda o que está sendo ministrado, tá legal? Então nós estamos estudando sobre os sinais. E falar dos sinais dos tempos, dos fins dos tempos, parece óbvio, porque as pessoas falam assim: eu já ouvi falar isso há muito tempo. Só que as pessoas não param para observar que sinais são sinais. Se Deus teve a preocupação de deixar sinais, é para que esses sinais sejam observados e eles têm um propósito. Então, isso que está acontecendo no Rio de Janeiro e tudo, né? São coisas assim que a gente não vai entrar nesse assunto, né? Mas só para você entender que as coisas acontecem da noite para o dia. Eu tenho dito isso aqui. A, a sorte da nação pode mudar da noite para o dia, como aconteceu lá em outros países. De um dia para a noite, uma decisão de um presidente instaurou uma guerra. A decisão de um governador instaurou uma ação, e não vamos entrar no mérito se está certo, se está errado, não cabe a nós julgar essa causa. Mas o que eu quero que a gente, como cristão, entenda é que o mundo espiritual se mexe de uma hora para outra. E o espírito de morte, o espírito de confusão, porque não só quem morre fica aquele. Um repórter falou, eu ouvi antes de vir para cá, ele disse: está um cheiro de morte aqui, devido ao número de corpos, o cheiro da morte. E realmente, quem já lidou com isso sabe que existe um cheiro por conta do sangue, de tudo mais. Enfim, então a energia é de morte. Os demônios que tratam da morte, né? Enfim, eles estão atuando fortemente. Aí gera para os vivos a confusão, matou fulano, que não sei o que, eles começam a gritar, a brigar, e toda essa energia vai para o universo, e aqueles que se alimentam dessa energia ficam polvorosos e começam a agir. Então nós cristãos temos que observar, não ignorando tudo que está acontecendo, é lamentável e talvez necessário, não cabe a nós saber sobre isso, mas me cabe ensinar para vocês para observar o ser humano. São atrocidades, são situações, aí sofre a família do policial, sofre a família do bandido, sofre o morador, sofre pessoas que moram em outros bairros, mas os bairros eles estão migrando para outros bairros. Então, a, a sociedade está entrando num colapso, só que são sinais. A violência aumentaria. Vocês já pararam para pensar que todas essas ações que a polícia, as forças, né, de segurança fazem, pode matar 1 milhão, nunca acaba? Só aumenta? Porque existe todo um histórico, nós já estudamos sobre isso na pandemia, quando eu ensinei sobre o nome favela, né, a origem do nome favela, por que, que o nome é favela, por que, que as comunidades, né, que eram favela, que agora tem o nome de comunidade, tem essa energia, por que está sempre tendo morte, sempre tendo algumas situações, por que, que isso acontece? Então, quando eu olho para isso, eu vejo a palavra de Deus se cumprindo, a violência, a falta de amor, sabe? Aí se você vai ver, tem gente que está defendendo, tem gente que está atacando, tem gente que está com mais raiva ainda, aí a energia de raiva com a polícia, de raiva com o governo, sabe? É uma energia tão negativa que eu vejo isso como sinais. Com essa energia que está gerando durante esse período
que muita gente vai entrar na energia do ódio, a energia da vingança, a energia de dar o troco, a energia de perder o amor pelo próximo, porque viu alguém sendo morto por outro ser humano. Então, independente de quem está certo ou quem está errado, o mundo espiritual está tendo mais força para aplicar aquilo que a Bíblia falou que aconteceria. Então, e aí a nossa preocupação precisa ser ter o discernimento pela palavra de identificar, até para a gente vigiar. A gente vigiar. E eu não estou falando para você, é porque a gente tem que ficar com medo, não. Mas a gente tem que olhar e ver, o mundo espiritual está mexido. Deus, envia os teus anjos, arcanjos de guerra para acampar ao meu redor, da minha família, da minha casa. Nos blinda com teu sangue, me dá discernimento, me dá prudência. Porque a pessoa que o crente que não tem esse discernimento, não fica alheio a tudo, daqui a pouco está indo para um lugar que não era para ir, infelizmente é crente, mas vai morrer até antes da hora, como eu já ensinei para vocês, que não tem esse negócio de todo mundo tem sua hora para morrer. Sim, existe o tempo de morrer, mas tem muita gente que vai antes do tempo, crente, por falta de prudência, vigilância, ora, mas não vigia. Então, quando a gente começa a estudar isso, a gente começa a entender que as coisas que estão acontecendo, como que vamos falar hoje, têm afetado a igreja, como a gente viu nas semanas anteriores. Duas coisas vocês têm que observar a partir de agora. O que está acontecendo sobre a terra, tanto nos países, essas mudanças de governo, tudo que está acontecendo, o que está acontecendo na nação brasileira, no cenário político, nas coisas que estão por acontecer. Haverá um colapso no INSS, porque vai chegar um momento que não vai dar para suportar a demanda. A nova geração agora, por que o INSS existe e consegue pagar aí? Muitas pessoas são aposentadas, porque a nossa geração, dos nossos pais, trabalhavam horrores de carteira assinada e com isso geravam o recurso do INSS, porque é aquele INSS que é descontado. A nova geração agora aí, irmão, estão ganhando dinheiro com a internet aí, se não está pagando um INSS, e ainda a maioria também não quer trabalhar ou trabalha com outras áreas que não pagam INSS. Aplicativos que não têm vínculo empregatício, ou seja, então as coisas estão mudando de uma forma que, se a gente não observar, a Bíblia falou que um dos sinais era o aumento da tecnologia, da ciência. Gente, está chegando no nível que vocês não têm noção, como já falamos aqui. Então, tudo isso parece bobeira. Aprenda uma coisa: as coisas, elas acontecem de maneira natural. Se você não observar, você perde tudo aquilo, e quando você observar, você já perdeu, e dependendo do que seja, você vai pagar danos. Criação de filhos. A gente não percebe, os nossos filhos crescem, quando você vai ver, já está com carinha de moça, de rapaz, e você não percebeu. As coisas acontecem e você não... É por isso que a gente ganha cabelo branco quando envelhece. Quando envelhece, não. Deixa eu refazer minha fala. Quando amadurece, a gente começa a surgir cabelos brancos. Não é isso? Sabe para que isso? Para a gente observar. São sinais. Tem gente que tem dificuldade. Ai, meu Deus, saiu o cabelo branco, deixa eu arrancar, deixa eu arrancar. Pode arrancar, mas vai brotar 2, 3, começa com 2. Depois vem 3, daqui a pouco 5, daqui a pouco 10. Surgiram 2 cabelos brancos aqui, ó. 2 meses, já tem 10 aqui. Sabe o que é isso? É para lembrar que eu estou amadurecendo, eu estou envelhecendo. Vocês estão entendendo isso? Tudo dá sinais. A tecnologia é um dos grandes sinais dos fins dos tempos. E aí, com isso, tem algo também, a decadência social. Existe uma moça aí que está fazendo... Eu não sei se chamamos disso de sucesso, né? Mas é o sucesso que a sociedade decadente acha. É Virgínia. Essa moça, ela é famosa, ela faz sucesso, ela é milionária. Ela se desfez aí de um casamento, 2 ou 3 filhos, 3 crianças, uma família. Mas ela já está com outro rapaz, e aí já bota foto, aí todo mundo já fala e tal. Aí
Como é que as crianças vão olhar para isso? Como é que vai ser? Porque a separação ela já causa esse transtorno, mas aí você vê a sua mãe ali numa situação X, Y, e todo mundo falando da sua mãe. Como é que é isso? Mas as pessoas estão aplaudindo. Ela tem milhares, milhões de seguidores. Vocês conseguem pensar nisso? Pastor, o que isso tem a ver com a gente? Se você não observar isso e achar isso normal, não estou dizendo que você tem que julgá-la, não é julgamento de valor, mas o cristão ele tem que ter uma visão fora da massa. E eu não estou falando, você pode gostar dela ou não gostar, não sei, mas não é sobre ela, é sobre algo que você olha e fala, meu Deus, eu estou ficando doido, porque isso para mim não é normal. Poxa, essas 3 crianças aí, quando elas crescerem um pouquinho mais, que elas verem as notícias aí da mãe dela, vai ser uma coisa meio estranha, a formação intelectual deles. A Sandy e o esposo, o Lucas, eles se separaram, já faz acho que muito tempo, e aí tem um filhinho ou uma filha, um tal, e aí, mas eles falam que eles se amam. Não, a gente se separou, mas a gente se ama. Aí a criança cresce sem a referência do que é amor e do que é família. Vocês estão conseguindo entender? E aí vai chegando uma geração que a família acabou. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu não estou nem aí, eu não tenho nem aí com a Virgínia. Não, não é sobre ela. É sobre nós. É sobre a gente vai treinando com essas coisas. Vai treinando. E não é para você ficar chato, e não é para você falar mal da Virgínia para ninguém, não é para você dizer, não gosto dessa mulher, não vejo essa mulher. Não é sobre ela. É sobre a decadência social, que é um dos sinais. Se as pessoas não estão observando, gente, o Big Brother, a Fazenda para mim é pior do que o Big Brother. Por quê? De dia prega o evangelho e à noite taca os 7 pecados capitais lá para todo mundo ver. Então, exatamente, puxa os demônios para cada das pessoas num horário e depois tira do outro. E não é sobre a igreja. Eu não estou falando da igreja, eu estou falando da decadência da sociedade. E as pessoas votam e geralmente o pior ganha. Quem bota mais barraco na casa ou no lugar lá que eles estão é que ganha. Então, eu e você precisamos observar que isso são sinais. Olha o que diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos facinhos e facinhos. É isso que a Bíblia diz? Trabalhosos, porque haverá. Aí olha a relação do que o ser humano, que a gente vai enfrentar com o ser humano, e a gente tem que cuidar para a gente também não entrar nessa lista. Porque o diabo vai trabalhar para eu e você perdermos o amor. Quem aqui, não fale, mas quem aqui nunca pensou assim? Sinceramente, vou desistir de lidar com o ser humano. Eu só vou amar os cachorros e gato e até minhoca eu crio, mas ser humano eu não quero perto de mim. Não precisa dizer que tem gente já rindo assim, levantando o dedo assim, pastor, deixa eu dizer que eu pensei isso. Não precisa falar, mas vai chegar um tempo, irmãos, que as pessoas serão amantes de si mesmos. Sabe o que é isso? Vão olhar só para si. Você se lasca, não quero nem saber. A pessoa joga uma bomba na tua família, joga uma bomba em você, te trata mal, vira as costas e vai viver a vida dela, te larga na rua da amargura. Como assim? Exatamente. Fala nisso, cadê o microfone hoje? Eita, o irmão está prestando atenção, né? Isso aí, irmão. Agora fica ligado aí, irmão. Olha os sinais. A irmã já ameaçou, tu já entendeu? Enfim, mas isso aqui que a irmã Paula falou é importante. Existe ali realmente, porque tudo começa com o ser humano, os homens, no sentido do ser humano, amantes de si mesmo. Gente, quando eu falo algo aqui, eu não estou falando contra aquilo, tá bom? Aqui nós não temos essa visão de que televisão é do diabo, internet é do diabo. De modo algum você pode usar para o bem e para o mal. Está lá a árvore do bem e a árvore do mal. Você faça uso do que você quiser, tá bom? Se comer da árvore do mal, vai trazer o mal sobre si. Se comer da árvore do bem, evangelize. Irmã Cristiane, por exemplo, está evangelizando nas redes sociais, usando as redes sociais dela para evangelizar, dando mensagem para as pessoas. Outros usam profissionalmente, outros usam para botar versículo e por aí vai. Então não é julgamento que é bênção, inteligência artificial é bênção,
Mas tudo tem os dois lados. Já ensinei isso para vocês. A dualidade das coisas. Lado bom e lado ruim. Nós somos bons e também sabemos ser maus. Só que você decide alimentar muito mais o espírito para você tentar deixar de ser, como diz a minha sogra, ruim. Ruim. Então, homens amantes de si. O Instagram, ele alimenta muito isso. Porque as pessoas estão... O Instagram, gente, eu até hoje estou lutando, tá? Eu preciso ir para o Instagram. Me ajudem, me empurrem para o Instagram. Preciso estar lá. Irmã Cristiane, eu vou, irmã, eu vou atrás da irmã. Mas olha só, tirando quem produz no Instagram, aquela galera que está lá, meus irmãos, são amantes de si mesmo. A pessoa está vivendo uma vida desgraçada. Agora há pouco, um casal de pastores conhecidos, né? Acabaram de se separar, ele deu-lhe uma coça na esposa, arrebentou ela toda. Só que eles estavam, há algumas semanas atrás, postando de casal bonito, perfeito, lindo, dando conselho de casal. Antes do pastor Anderson ser morto, seja lá por quem, estavam pousando de família feliz nas redes sociais. Antes da Manuela, aquela menina que Maria Joaquina. Não, Maria Joaquina era a menina que ela fazia, né? Larissa Manoela. Larissa Manoela, uma lourinha. Ela estava uma semana na Disney com a mãe, comendo macarrão assim na boquinha uma da outra, igual aquela cena clássica dos cachorrinhos, né? Comendo macarrãozinho com a mãe, brincando, gravando vídeo. E na outra semana ela estava no Fantástico abrindo particularidades terríveis de um relacionamento tóxico entre elas duas. Uma mensagem dela para a mãe, dando Feliz Natal, e a mãe dela xingando ela de Papai Noel para baixo. Sabe o que é isso? São amantes de si. Sabe o que é? Querem passar uma imagem bonita, querem passar uma imagem, uma foto bem bonita. Gostam de ver, se ver. Está virando uma idolatria. Se você olhar para uma visão espiritual, não é pecado o Instagram, não é que não deve usar. Eu estou te ensinando a olhar para aquilo, e aquilo as pessoas estão ficando doentes quando alguém não curte, entra em depressão quando tem poucos seguidores. As pessoas gravam vídeo, aí alguém vai lá e os haters, né, e criticam, a pessoa vai se matar, entra em depressão. Porque a pessoa está tão querendo ali like, querendo ser reconhecida, querendo tanto viver aquela vida de glamour, sei lá o que a pessoa começa a olhar para si, amante de si mesmo. Elas começam a se amar não como amor verdadeiro, mas como amor de amante, que é um amor duvidoso. Quem está entendendo, diga amém. Então, o primeiro ponto que desencadeia, como disse bem a irmã Paula, avarentos. Pessoas que avarenta é aquela pessoa que só pensa em si próprio, né? Para ajudar é um sacrifício, para si é tudo. Para ajudar, as pessoas reclamam, sabe? E isso alcança até o reino e a obra de Deus. As pessoas, para comprar para si, elas compram do bom e do melhor, fazem esforços, pegam empréstimos, passa cartão, se arrebenta para si. Mas se é para o reino e para a obra de Deus, critica, a igreja só pede, o pastor só pede, tudo é dinheiro, quando na verdade a pessoa não para olhar que ela está agindo com avareza, porque o avarento é aquela pessoa que só guarda para si, só quer para si, para o outro ela não abre a mão. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. A Bíblia fala que quando você dá você recebe uma boa medida. A Bíblia ensina sobre a lei da semeadura, a lei do retorno, que é uma das leis espirituais. A Bíblia fala para você realmente liberalidade. A Bíblia te ensina a dar. Sabe por que a Bíblia ensina a dar? Porque não tem como receber algo se você não der algo. E isso é muito sério. Não tem como eu colher algo que eu não planto. Para eu plantar, para eu ter um filho, para eu ter algo, eu tenho que lançar algo, eu tenho que dar algo. Vocês estão entendendo como é que isso é sério? O universo funciona com isso. Então, por isso que Deus fala, para você ter bons pensamentos, você tem que lançar bons pensamentos. Para você ter uma boa colheita, ações, atitudes, palavras.
aquela pessoa que só fala coisa negativa, só vai acontecer coisa negativa. Não sei se vocês conhecem pessoas que, aonde elas estão, tem uma confusão que estoura perto dela, ou ela atrai a confusão, ou ela arruma a confusão, ela vai num lugar, a pessoa arruma a confusão com ela. Aonde a pessoa está, alguém arruma a confusão, porque aquela pessoa, no fundo, ela atrai a confusão porque ela planta a confusão. Não estou dizendo que vai ter momentos que alguém vai arrumar uma confusão com você e você está em paz. Mas tem gente que vive sendo perseguido pela confusão porque só fala em confusão, gosta de confusão. Se acontecer uma briga ali, e isso é um comportamento humano que deve ser combatido. Eu aqui na igreja, durante anos, tive que combater os irmãos da igreja. Não podia ter um grito ali do outro lado, e o povo saía do culto para ir lá para o muro para olhar. Aconteceu alguma coisa, todo mundo vai ver. Essa é aquela cultura, né? Morreu alguém, vai todo mundo ver quem morreu, deixou de morrer. É uma cultura. Você não deve aceitar isso. Então, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, nunca na história da humanidade o nome de Deus, o nome de Jesus, ainda mais agora, com esse negócio de the king, the power, the off, de não sei o que lá, e fala em línguas estranhas, aí fala uma língua esquisita, taca, 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 tuca, taca, laca, teca, teca. Esse tipo de coisa está gerando o quê? Piadas. Pessoas, hoje em dia, tem pastores falsos que eles estão ganhando dinheiro aí, gravando vídeo como se eles fossem pastores 7-1. Aí todo mundo acredita, mas ele não é, ele é um comediante, mas fala. Eles estão ganhando dinheiro, estão blasfemando o nome de Deus de maneira absurda. Só que aqui vai um detalhe importante que eu e você temos que ficar atentos. O próprio crente está dando margem para isso. Porque as igrejas, não todas, mas uma boa parte, está brincando com o evangelho. E isso é assustador, porque os sinais dos fins dos tempos, a igreja era para estar preparada para o fim dos tempos, a noiva preparada, adornada, bonitinha, cheirosinha, limpinha, com azeite cheinho. Não, a noiva está suja, relaxada, com azeite lá embaixo, dormindo. Isso é muito sério. Então, que Deus te dê, através desta fala, deste estudo, discernimento espiritual para você olhar, e não é para julgar ninguém, não é para condenar ninguém. Nem Jesus está condenando nem julgando ninguém. Vai ter o julgamento final. Estão havendo instâncias desse julgamento. Já começou, né? Tanto é que eu tenho ensinado para vocês. Vai caindo um por um aí desses pastores, líderes que estão bagunçando com o nome de Deus. Tá? Mas o que mais me assusta não são eles estarem fazendo isso, porque a Bíblia já falou que eles estariam fazendo, falsos profetas, falsos mestres. O que me assusta é a igreja de Cristo que não está fazendo o que eles estão fazendo, mas está permitindo e aplaudindo e curtindo o que eles estão fazendo. Então, o que me preocupa como pastor é instruir vocês para que vocês tenham essa visão e falar, meu Deus, é isso que está acontecendo. A blasfêmia, eu lembro que quando pegaram um homem vestido de Jesus e bateram lá, o diabo bateu nele, os crentes ficaram polvorosos. Vai morrer, e tocou em Deus. Tá não, tá vivinho os dois. Pior do que isso é o que fazem na igreja, porque aqueles homens são ímpios. Não tem nada com Deus. Agora, e quem conhece a palavra de Deus que está fazendo a mesma coisa? Está deixando pior do que um homem vestido de diabo fazendo lá a encenação maluca deles lá, é uma igreja inteira, porque lá eles estão no sambódromo, estão no lugar deles, está no território deles. Pior é na casa de Deus, lugar de culto a Deus, deixar o diabo pregar no altar, deixar o diabo tomar o culto, porque aí começa um negócio, um movimento, e cai para lá, e grita um ali, cai outro ali. O show é todo do diabo. E chama ele, chama Zé não sei das quantas, e Exu, e fala os 7 que tem, 7 dessa linha, 7 daqui, 7 dali. Chama tanto que eles vêm e fazem uma festa lá dentro. E tem lugar que roda igualzinho um terreiro de macumba. Isso é muito pior. A irmã Cristiane, se eu não me engano, foi a irmã Cristiane, em uma das lições aí da IBD, ela falou sobre isso como professora, de que o julgamento não vai começar lá por fora, não. Vai começar pela casa de Deus, você sabia disso? O julgamento vai começar pela igreja, porque eles não conhecem ainda. E quem conhece é pior. A Bíblia fala, é melhor você pegar uma pedra, colocar no pé ou no pescoço, não lembro, e se jogar, do que você conhecer e fazer o que eles estão fazendo.
Pior do que o Fábio Porchat. Tá vivinho. Aquele cara, ele brinca com tudo que é de Deus. Tá vivinho aí. Ele já fez coisas terríveis. Já falou coisas terríveis. Tá vivo. Por que Deus não matou ele? Ah, o Paulo Gustavo Deus matou. Não, não foi Deus que matou o Paulo Gustavo. Deus amou a vida dele e deu oportunidade para ele. Ele, infelizmente, por causa da bactéria e do medo dele, acabou atraindo. Tem vídeo dele falando, ai meu Deus, eu estou com medo de morrer. Ele falou, se eu pegar isso aí, eu mando vir um pulmão, eu não vou... E tudo que ele falou aconteceu. Eu já ensinei sobre isso. O medo atrai. Então, ele não morreu porque Deus matou. Porque se Deus tivesse matado o Paulo Gustavo, ele ia ter que matar, para ser justo, todos os outros que fizeram coisas tão piores quanto esse rapaz fez. Essa encenação aí, esses dois já eram para estar mortos há muito tempo. Não, Deus não é esse Deus, não. Deus é um Deus misericordioso. Agora, o que realmente deixa Deus triste é entristecer o Espírito Santo. E quem é que entristece o Espírito Santo? É o ímpio, que não tem o Espírito Santo, ou o crente? Então é sobre isso, irmã Cristiane, participação. A paz. Exatamente, porque o ímpio é aquele que não conhece. Então ele está aberto a conhecer e a ser salvo. Agora, o iníquo, ele é o que conhece e abre mão para fazer o errado, né? E o crente, muitas vezes, ele não se enxerga como iníquo. É isso aí. Então ele não tem salvação, porque ele não se enxerga como tal, né? Por isso que Deus fala que vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a quarta. Ele não vai visitar o pecado. Ah, mas eu vou pagar o preço pelos meus pais? Não. É a iniquidade. É a maldade, é o saber que tem que fazer o certo e está fazendo errado. É pior do que o ímpio. Está sendo iníquo, aquela pessoa que sabe o que é certo e está fazendo errado. É por isso que quando eu ou você vamos fazer alguma coisa errada, pega pra gente. A pessoa está acostumada a fazer errado direto. Até minha filha de 12 anos já entendeu isso. Eu já ensinei isso para ela. Falei, minha filha, não entra em treta na escola, não. Tu é filho de crente. Porque tudo que der errado vai pegar para você. Aí ela quis pagar para ver. Todo mundo foi liberado, só ela ficou. E aí? Aí agora, o bicho pegou lá umas 3 vezes na escola, que as crianças estão demais, irmão. A diretora ameaçou até de levar para a delegacia. Elas estão polvoroso. A minha filha perguntou, pai, criança pode ser presa? Eu falei, olha, dependendo do crime, pode. Eu falei, vai para a FEBEM. Ela, o que é FEBEM? Não existe mais a FEBEM, não, mas tem outros lugares aí. Tem ainda, né? Ou seja, e eu ensinei isso para ela. Porque tudo que você for fazer vai dar mais ruim para você. O meu filho, quando tinha lá seus 10 anos, todo mundo estava jogando papel para todo lugar. Ele quis jogar o papel também. Embolou, estava todo mundo jogando. Ele jogou. Quando ele jogou, o dele foi o único que bateu no ventilador e foi lá na professora. Quem tacou o papel? Estava todo mundo tacando papel. Quem tacou o papel? Não é assim com a gente? Iniquidade. Então o ímpio está lá falando besteira, está vivendo, está fumando, está bebendo, está vivendo 100 anos. A gente se dá uma fumada ali, está arriscado a gente se engasgar e morrer engasgado. Sim ou não? Então há uma diferença, só que a igreja esqueceu disso e está brincando. Então vamos continuar essa lista maravilhosa, deliciosa de se ver. Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobediente a pais e mães. Sempre houve desobediências. Nós, pelo menos eu, vocês já viram aí que a série, eu falei minha vida toda que eu fazia com meu pai e com minha mãe. Mas hoje, está muito pior. Hoje, os filhos falam tete a tete. Primeiro que não tem mais quase senhor nem senhora, é você. Até os meus filhos não falam mais senhor, senhora, fala você. E quer falar, quer bater de tete a tete. Tem filho que, se o pai e a mãe tal, vai denunciar, vai matar, vai arrancar o pescoço, vai fazer de tudo. Na nossa época tinha rebeldia, mas aí se resolvia com cinto, se resolvia com fio, se resolvia, no meu caso, até corrente rolava. Irmão, até corrente.
que eles eram mal. Não, não. O meu nível era corrente, irmão. Eu precisava de uma corrente, entendeu? Corrente para bater, não era para prender, não. Era para bater. Mas não pegava, não, que eu corria bem, eu e meu irmão, né? A minha irmã pegava corrente para bater na gente. Mas vamos lá. Então, desobedientes a pais e mães e ingratos. Leiam para mim, por favor. Ops, parou aí. Irreconciliáveis. Gente, está chegando um tempo que as pessoas, você não consegue mais se reconciliar com as pessoas. Quando dá ruim, irmão, dá ruim. E não tem mais essa. Você não consegue mais, às vezes, nem manter a amizade. Porque vira uma coisa que a pessoa não quer mais ouvir, não quer mais, sabe? É uma coisa estranha, mas o que é isso? São sinais. O ser humano ele está perdendo a afeição, ele está perdendo a sensibilidade. Você vai falar, poxa, mas na nossa história não tem não. E acabou. Então, assim, eu e você precisamos observar essas coisas, porque se são sinais, é para a gente observar. O nosso corpo emite sinais, tudo na vida emite sinais. A chuva, quando vai começar a cair, o tempo fecha. No mínimo, se não fechou, tá sol, você vai sentir o cheiro de terra molhada, porque já começou a chover em algum lugar. Se você não estiver distraído, você sente o cheiro da terra molhada. Acontecem mil coisas, sabe? Tudo dá sinal. E o sinal, a febre é um sinal. Tudo que tem no corpo humano, na natureza, agora mesmo, ó. Eu já estou feliz, por quê? Está na época de quê, gente? O que está começando a brotar? Vamos ver se vocês estão observando a natureza. Vamos lá, que eu ensino vocês a lei de Salomão. Ah lá, a irmã Aline não pegou ainda, irmão. Vamos lá, quem aqui sabe qual? Quem não sabe qual é a época de quê agora? Hã? Tem gente falando assim, manga? Aí, ó, a irmã não vê nem mangueira. Irmã, eu estou sendo perseguido pelas mangueiras e pelas mangas, irmãos. A amora, irmãos. Vocês estão entendendo? A amora, está na época de amora, irmã. Já está vermelhinha a amora. Pitanga também. Oi? Desconectado. A cidade, que é uma maldição. Sim. Vê o passarinho agora. Pastor, eu fiquei encantada. Olha que loucura, mas eu fiquei encantada quando eu vi o milho. Olha, não ri de mim não, hein? Misericórdia. Vai, abre o coração que eu pra gente vi ver. o milho todo embrulhadinho, né, naquele negocinho dele, na e com casinha. aquela cabeleira. Eu falei, gente, Chorou. que coisa mais linda. Não, é porque aquele fiapo te incomoda, mas eu aquele é o nunca vi ele cabelo na do milho. raiz, É. assim. Aí quando eu vi, eu fiquei impactada. Aí. Eu falei, A cara, irmã quero vai falar, fazer a irmã um vê o passeio só de roça. A irmã vê o periquito cantando, vai falar, meu Deus, olha aqui o sabiá, meu Deus, coisa linda. Irmão. Prédios, eu falei disso, mas eu falei disso aqui, culpa de Caim. Caim que começou a construir cidade aí, tirou a gente do jardim lá por causa das tretas dentro da família dele. Ou seja, o que está acontecendo? As pessoas estão irreconciliáveis, irmãos. Ninguém quer ter paz mais não, o pessoal quer brigar, o pessoal quer romper, quer quebrar ponte. Bebe no copo que você dá água e quebra o copo e vai embora. E não agradece. O ser humano está chegando neste nível. Então, se eu e você não observarmos isso, você vai surtar. Uma próxima pandemia, uma próxima crise no país financeira, que sempre tem, as pessoas, olha lá, o microfone ali, irmã Aline, as pessoas vão surtar. Quem está entendendo, diga amém. Então, para eu fechar aqui, a irmã Aline, enquanto recebe lá, ó, irreconciliáveis, caluniadores, é outra coisa. Meu Deus do céu, isso aqui é bom até pular, você já entendeu o que é isso, né? As pessoas começam a levantar calúnias e calúnias, não caiam nessa, irmãos. Que não sejamos nós. Que não sejamos nós. De, sabe, estar ali e ter que, sabe, fazer e tal. Então, evita isso, porque a Bíblia diz que isso são sinais incontinentes, cruéis, sem amor. Muita gente vai ficar cruel demais com essa ação aí que aconteceu, né?
vão ficar com o coração, com ódio no coração e vão tornar pessoas cruéis. Vai se levantar uma geração de bandidos cruéis por causa dessas questões. Sem amor para com os bons, traidores, obstinados. Tem gente que bota um troço aqui, ó, e sabe, é aquilo e fica obstinado pelo mal, obstinado pelo que é errado, obstinado em te prejudicar, obstinado em tudo, sabe? Vamos lá, traidores, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Você sabia que isso a gente tem que vigiar? Porque quando chega no finalzinho, você fala assim, ufa, eu tô fora desse aí, porque eu sou amigo de Deus. Aquela musiquinha, né, que tem diante do trono lá das criancinhas. Amigo de Deus. Cuidado. Nós vamos aprender em novembro aí a quebrar os altares. Porque eu conheço muito cristão e eu preciso tomar cuidado para a gente não ser mais amigo dos nossos prazeres. Tem gente que ama mais o que é deles em detrimento ao que é de Deus. Se alguém te convida para ir para um lugar, você vai com maior prazer. Para a igreja, a pessoa vem se arrastando. Ela é mais amiga dos prazeres. Vão viajar? Aí, ó, agora até aproveitando aqui, rapidinho, consegui uma casa de praia. Gente, na beira da praia. Assim, a casa tem uns 7, 8 quartos, não sei quantos banheiros, é uma mansão. E é assim, você tem a varanda, muito grandona, e o jardim é feito em cima da areia da praia. A areia da praia está dentro do quintal. Quando você passa, só tem uma muretinha bem baixinha, um portãozinho, já na areia da praia. Não é aquela praia que você tem que andar até a praia, lá não sei aonde, atravessar um valão, um rio, uma ponte, não. É literalmente. Aí você vai para a areia, só que a praia é assim, não entra na casa não, mas é literalmente pé na areia. E essa casa está disponibilizada aí para a gente, tá? Valor 0,800. E eu preciso levar para ter oportunidade umas 20 a 25 pessoas. Aí no final, vou pedir para, se você quiser ir, puder ir, só que tem que ficar lá uns 3 dias. Dar um nome para o irmão Josias. Quem me conhece já está olhando para mim. A irmã Cristiane está assim, a irmã fazendo assim, ó. Irmão, se eu lanço essa aqui na íntegra, no final, você acha que se eu anunciar isso no domingo, eu consigo 25 pessoas para estar nesta casa? Você vai dizer, pastor, não precisa nem anunciar domingo, não. Nós vamos. Ah lá, a irmã já vai. Aqui, o irmão aqui vai. Eu vou arrumar 20. E tem gente aqui que, se não bater 20 aqui, vai falar, vou chamar minha família, nós vai. Pode dar meu nome. Eu peço demissão do trabalho, vou ficar uma semana. Vai ter um casamento, eu gostaria que você fosse a minha madrinha, meu padrinho. Tu vai passar o cartão para fazer tudo, comprar tudo, vai alugar um negócio lá por R$300, R$400 na hora, vai gastar R$1.000. Hoje tu gasta R$1.000 para participar da festa de alguém. E ainda vai ter que dar o presente, mas você vai dar. Mas para vir para a igreja, irmão, é uma luta. Uma vez tinha uma família que estava faltando. Oi? Estava a voltar às portas. Uma família estava faltando na igreja, irmãos. Aí eu procurei saber o que está acontecendo. Não, essa filha está resfriada, não para de ficar resfriada, está emendando, ore por ela, a gente não está conseguindo ir. Eu falei, vamos orar. E estamos orando, intercedendo, levantei um clamor. Naquela mesma semana, aconteceu uma festa. Eu estou bem lá na festa, folgando a alma, tranquilo. Quem aparece lá? A família. A criança parecia... Quem assistiu o filme ET? Levanta a mão aí. 1982. Primeiro filme que eu vi no cinema. O ET. Tem uma cena que ele está com um capuz assim, né? Todo, né? Enfeitaram ele lá todo. A criancinha apareceu igual o ET na festa, toda encapotada. Mas foi. Os pais levaram essa criança. Mas para a igreja não posso ir, que estou resfriado. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Isso me preocupa. A igreja precisa falar sobre isso. Irmã Aline, para a gente ir
Ainda faltam 10 minutos, vamos lá. Sim, sim. Paz, irmãos. Paz, irmã Aline. O pastor está falando a respeito das pessoas irreconciliáveis e cruéis. Ontem eu passei por uma situação, eu ia voltar de viagem e por algum problema, que não foi problema, foi livramento de Deus, que eu não chegasse ontem aqui, né, eu tive que ficar em São Paulo porque o voo atrasou. E aí lá no hotel eu fiquei 2 horas na fila, 2 horas e meia, esperando até a Gol resolver para onde a gente ia. Quando a gente chegou no hotel, foram 4 horas esperando para fazer o check-in. Quando eu consegui fazer o check-in, era 3 horas da manhã. Mas antes disso, estava um tumulto, as pessoas reclamando, fazendo baderna, discutindo. Quando chegou a minha vez lá no guichê, assim, a menina estava visivelmente abalada. Aí eu conversando com ela, eu falei assim, a Gol não avisa para vocês não, quando vai mandar a gente? Ela, não, só quando vocês chegam aqui que a gente sabe. Aí eu falei, vocês ficam vendidos, né? Ela as pessoas não entendem. Ou seja, ela não tem culpa, né? Ela não tem culpa. E eu falei isso com outro rapaz que estava atrás de mim. Aí ela falou assim, eu estou aqui desde 9 horas da noite em pé, sem comer nada. Suportando toda aquela pressão eu sofro assédio também. moral das pessoas que chegam, dos clientes e do patrão também. Eu falei, porque para ele é indiferente a gente passar 1 hora aqui ou 10 minutos, porque ele vai receber. É o trato dele. Foi o que eu falei com o pessoal, um rapaz da tarde de mim. Eu falei assim, olha, isso daqui é trato da Gol com o dono do hotel. Ah, mas ele quer visa o dinheiro. Eu falei, visa, mas o funcionário não está aqui, ele não sabe de nada disso. E aí as pessoas não têm essa compreensão. Sensibilidade. Não têm sensibilidade. Outra coisa, eu, com as questões pessoais, hoje, conversando com a minha mãe, completamente irada por dentro mesmo, que eu vou falar assim, não falo com a minha mãe, que eu vou chamar fulano, vou conversar, eu vou falar que isso, aquilo. E aí essa palavra me confrontou hoje. E aí até peguei aqui, minha mãe encerrou a conversa dela comigo, falando assim, falar, o inimigo da nossa alma escuta e trabalha. Eita. Muitas vezes é preciso retroceder. E não fale nada com raiva, porque falamos coisas que não queremos. Eita. Vou falar de novo com você. Dons o Senhor dá a cada um como Ele quer, mas o fruto do Espírito eu tenho que ter todos. Eita. Tua mãe, ó, eu quero conhecer tua mãe, que já é a segunda lapada que ela... Olha. E a irmã sabe que Deus está tratando a irmã nisso, nós já conversamos sobre isso. Aí eu estava conversando com ela. Deus vai dar situações para a gente se irar para tratar o nosso... E aí eu falei, tá bom, mãe, eu já entendi. Aí saí, tô tentando. Eu falei, mas eu peço a Deus para os frutos do Espírito para eu ter, entende? E eu entendo a irmã, porque todos nós temos isso, né? A gente está chegando num tempo que a gente se ira com muita facilidade, porque o povo tira a gente do sério, do eixo. As pessoas querem, então a gente tem que estudar sobre isso para a gente não entrar nessa lista, porque senão a gente vai ficar sem amor, sem afeição pelas pessoas. Então a gente precisa cuidar do nosso coração, tá bom? Mais alguém aqui? Foi? Vamos lá. Para a gente fechar, tá? Nossas grandes cidades estão inchadas com enormes bolsões de favelados, que é um termo, né, real, não é ofensa, onde prolifera a miséria, a fome, a pobreza, a violência e o crime. Olha o que está acontecendo. Já dizia o grande, se eu não me engano, Billy Graham, que ele disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal de hoje ou de ontem, não lembro. Essa frase é muito profunda, porque ele diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Não é isso, Cassiano? Mas isso é verdade, a Bíblia é muito... Tudo que nós estamos falando aqui, esse estudo é da pandemia, tá? 5 anos atrás. Está acontecendo exatamente isso aqui. Vocês estão entendendo? E aí, em nossa sociedade, prevalece o quê? O egoísmo, a mentira. As pessoas hoje, irmãos, não são mais sinceras. Elas não falam ali a verdade. Se você falar a verdade, você que está errado. Então, as coisas estão se invertendo de uma forma que, se a gente não ficar ligado, a gente vai falar, sabe, agora eu vou falar mais a verdade também, não? Ah, você é falso também. Aí, daqui a pouco, quando você vê, você está agindo igualzinho a todo mundo, tá bom? Claro que você vai pagar o preço, mas é melhor pagar o preço certo do que não pagar estando errado. A corrupção, e vai pagar no final também, não adianta. A corrupção e o desafeto na família. As famílias estão, assim... E é uma coisa tão espiritual que as famílias hoje elas se formam já novas e elas começam a ter problemas, já novas. As famílias já começam desestruturadas. Então, eu e você, a gente tem que olhar para isso.
Eu preciso lutar para ter paz na minha casa, eu preciso ter um posicionamento diferente, eu preciso ter uma postura diferente. Eu não estou falando de perfeição, não. Estou falando de perfeição, não. Ninguém é perfeito. Eu estou falando de eu não querer que os meus filhos fiquem brigando o tempo todo, perturbando a minha cabeça. Aí eles perturbam, a gente fica com raiva, aí daqui a pouco está o casal brigando por causa da perturbação das crianças. Aí daqui a pouco não sei o quê. Aí o filho fala de uma forma com a mãe, aí eu deixo ele falar 3 vezes da mesma forma e não repreendo, não converso, não oriento, não instruo. Aí a coisa vai acontecendo. Quando vê, as coisas perde o controle e você não consegue mais resgatar. E as famílias, elas estão assim. Tanto é que antigamente, hoje, os casamentos eles estão mais solúveis. Está acabando com muito mais facilidade. Esse negócio de casamento com 30 anos, 40 anos, 50 anos vai acabar. As pessoas vão casar e vão se separar com muita facilidade. Tá legal? Infelizmente. Então, eu e você temos que pedir a Deus para sermos diferentes. E quem já casou, permanecer. Quem vai casar, pedir a Deus para não entrar nessa vibração. A decadência moral, social aumenta dia após dia, pois ela representa um dos sinais da volta de Jesus. E aí, na semana que vem, a gente vai falar sobre a multiplicação da ciência. Ciência é a tecnologia. Gente, vocês vão ficar de boca aberta, porque vocês precisam ficar antenados do que está acontecendo atualmente. Muitos empregos, como eu já falei, vão acabar. E é importante, Deus não quer que você fique desempregado. Deus não quer que você fique para trás. Deus não quer que você passe necessidade. Deus não quer que você entre numa recessão quando o país entrar na recessão. Mas para isso você tem que saber o que fazer quando essas coisas acontecerem. Existe a agenda 2030, né, que essa agenda, ela tem um plano mundial, mas não é isso aqui, não é teoria da conspiração, não. Você sabe que eu não gosto disso. É real. Eu tenho essa agenda lá. Eu estou para fazer até um estudo em cima disso, mas ela vai ter a digitalização. O ser humano ele vai ficar em segundo plano. O ser humano não será tão útil como hoje é útil. Tá? Então, a ideia é essa. Inclusive, eles vão dar, sim, isso é plano, uma renda para as pessoas. Então, as pessoas vão se acomodar com isso. Só que isso será um caos, será um problema sério. Então, o povo de Deus, Deus quer livrar a gente disso. A gente vai estar na terra, vai ver muita coisa acontecer. Como já foi dito aqui no estudo anteriormente, a igreja vai passar por muitas coisas, já está passando e vai passar por muita coisa. Então, Deus quer provar a nossa fé e Deus vai passar peneira, irmão. Então, para passar peneira, ele vai ter que ver a diferença entre um e outro. Como é que vai separar o joio do trigo? Vocês são iguais. Todo mundo é crente. Como é que vai fazer? Tem que haver a separação. E o processo de separação vai vir através, um dos pilares será a digitalização de tudo. Hoje em dia, você precisa de um documento. Antigamente, a gente tinha que digitalizar em algum lugar que tinha para tirar a xerox. Agora não. A sua CNH, você clica, ela já manda para a pessoa, exporta. Tudo da tua vida está quase ali na CNH, porque tem RG, tem tudo. Vocês estão entendendo como é que a coisa acontece assim? Questão de identificação facial, a retina, né, a íris do olho e por aí vai. A gente olha para isso, ai que legal, ChatGPT, legal, é bom. Mas tudo isso está sendo literalmente costurado um cenário que, se eu e você não estivermos preparados, eu vou fechar dizendo o seguinte: a Bíblia diz que quem tem, no fim dos tempos vai acontecer o seguinte: quem tem vai passar a ter mais. Quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Aí o que está acontecendo agora? Porque isso é um versículo, isso vai acontecer. Tem gente que está ganhando dinheiro, vai ganhar cada vez mais. Tá? Tem gente aí ganhando dinheiro todo dia, 100 mil por dia, criança ganhando dinheiro na internet, gente milionária. Quem tiver pouco, o pouco que tem ainda vai ser tirado. Aí você fala, ué, mas que injustiça. Não. Nós estamos numa geração onde nunca foi tão fácil ganhar dinheiro. Na minha época, não sei na época de vocês, são tudo novinhos aí, mas na minha época, o meu pai,
para ele ganhar um dinheiro a mais, ele tinha que fazer o famoso biscate. Biscate, para um homem, é ir capinar, é roçar, é fazer e trabalha, e ele tem que fazer bicos, tá? Traduzindo, bicos. Na época, meu pai chamava-se biscate. Meu pai falava, peguei um biscate ali, ficava todo feliz. Era o biscate para ganhar um dinheiro a mais, para melhorar o salário e tal. Hoje em dia, não precisa mais. Você vende conhecimento, você vende um negócio, você bota um produto de outra pessoa. Você tem milhões de formas de você hoje ganhar dinheiro. Então é como se Deus estivesse dando, através da multiplicação da ciência, oportunidade das pessoas fazerem o dinheiro que tem que fazer. Porque vai chegar um tempo em que só vai ganhar dinheiro quem tiver dinheiro para ganhar dinheiro. E quem não tiver, vai perder o que tem. E isso é triste cair sobre o povo de Deus. Porque, na verdade, o Senhor nos alertou para que a gente se juntasse, para que a gente se preparasse, para que a gente crescesse juntos, para que um ajudasse o outro, para que um ensinasse o outro, para que um fizesse o outro crescer. E tinham tudo em comum. O meu conhecimento eu passo para vocês, vocês passam de vocês para mim, e ajuda o outro, e a gente faz lá o que tem que ser feito, os projetos e tal. Mas não, amantes de si, cada um por si, Deus por todos. Mas na hora que o bicho pega, vai acontecer igual um vídeo que eu vi. E assim eu encerro. Os policiais, tiro comendo, eles na comunidade, ajoelhados, orando e pedindo a Deus para guardá-los. Sabe por quê? A pessoa faz o que quer, age como quer, não atenta para os sinais, mas na hora que o bicho pega e que o cerco aperta, todo mundo corre para o espiritual. Então, que a partir desse estudo você comece a falar, eu não quero correr para Deus só quando o bicho estiver pegando. Eu quero estar antes na presença de Deus, na casa de Deus, buscar o conhecimento de Deus, para Deus abrir a minha mente, me dar sonhos, me dar projetos, aumentar as minhas posses, aumentar a minha renda, Deus me abençoar sobremaneira. Eu vou realmente aprender da fonte de Deus, pegar todas as orientações, as chaves, os códigos, vou fazer tudo que eu puder, acessar essa sabedoria, para que eu não passe por essas situações e eu possa livrar a minha família disso. Esse é o pensamento que Deus quer para o cristão. Mas não, a igreja está festejando, a igreja está se alegrando, a igreja está inchando, a igreja prédio está enriquecendo e a igreja de Cristo, que são as pessoas, não estão evoluindo. E aí o que acontece? Quando o noivo volta, encontra um cenário decadente, o diabo achando, fazendo o que tem para fazer, e muita gente que foi chamado não vai subir. Muita gente que Deus chamou, escolheu, vai perder de poder subir. E aí entra naquela questão que nós vamos discutir, se perde ou não perde salvação. Mas se a Bíblia diz que você tem que ser fiel até o fim para ganhar a coroa, significa que existe um processo que você tem que ser vigilante para não perder. Não deixe ninguém roubar a sua coroa. E a única coisa que vai te ajudar nisso é o conhecimento. E quando você tem conhecimento, a pessoa fala assim, ei, dessa coroa aí eu trocar por esse espelho aqui? Não, essa coroa é de ouro, ouro de Ofir, pedras preciosas, isso aqui é a pedra tal, essa aqui é a pedra tal, isso aí é um espelho, deixa eu ver aqui. É da Shopee e é da Tidis, toma. Agora, quando você não tem conhecimento, a pessoa troca. Não, tá bom, eu já fiz isso, já vi pessoas fazerem isso. Quando a gente era pequeno, que morava numa comunidade, tinha um condomínio lá, os meninos trocavam o binóculo, eu vi o menino trocar o binóculo do menino americano por um chaveiro. O chaveiro era engraçadinho. Eu falei, então, o garotinho gostou, ele falou, então fica com o chaveiro e me dá o binóculo. Um binóculo americano. O menino pegou, saiu correndo, deixou o chaveiro com o garotinho. Porque o menininho não tinha conhecimento. Então, em nome de Jesus, fique atento a isso.